Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração, na nossa busca da perfeição cristã. Vamos começar rezando, pedindo ao Espírito Santo para convencer os nossos corações de que somos amados, de que somos queridos, de que somos filhos de Deus e que devemos buscar a perfeição. Ó Paráclito, recriai em mim um coração que seja puro. Ó Consolador, renovai o sentimento de minha alma. Canta isso, ó Paráclito, recriai em mim. Ó Paráclito, recriai em mim um coração que seja puro. Ó Consolador, renovai o sentimento de minha alma. Sombra do Altíssimo, eu quero ser revestido da graça e da sombra do Altíssimo. Eu quero ser revestido da graça e da sombra do Altíssimo. Eu quero ser revestido da graça do Senhor. Canta isso mais uma vez. Sombra do Altíssimo, eu quero ser revestido da graça e da sombra do Altíssimo. Eu quero ser revestido da graça do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Começamos então mais uma formação, busca da perfeição cristã. Primeiramente, queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo, que estão acompanhando esses meus vídeos. É muito bom da sua parte, da minha parte, ter você aqui, É uma honra saber que existem pessoas que estão dando feedbacks e ainda feedbacks positivos, não só por esses vídeos, mas também vídeos antigos. Muito obrigado pela sua presença aqui e pela sua fidelidade. Tenho certeza que o céu se alegra porque você está buscando cada vez mais informações. Bom, então nós vamos começar o nosso conteúdo de hoje, Primeiro falando sobre como você viu no título aqui, esse desejar de verdade a perfeição cristã. Qual o caminho e como desejar de verdade? Porque o desejo, ele nasce, mas ainda é um desejo. Existem dois tipos de desejos, que a gente vai pensar. Existe o desejo que ele nasce e morre, mas existe aquele desejo que é alimentado. Então nós vamos falar desses alimentos, dessa necessidade de alimentar esse desejo em nossas vidas. Mas primeiro, vamos ver os meios para chegar à perfeição. Na verdade, nós veremos nos próximos vídeos, Por quê? Porque nós trataremos aqui dos meios gerais, comuns a todas as almas que querem progredir. Esses meios são internos e externos. Os primeiros, ou seja, os meios internos, são disposições ou atos da própria alma e gradualmente a elevam a Deus. Os segundos incluem, além desses mesmos atos, auxílios exteriores que ajudam a alma nessa ascensão. Meios internos nós vamos ter em outros vídeos particulares, ou seja, nós teremos vídeos próprios para falar sobre cada meio interno específico do livro, Vamos falar sobre o desejo de perfeição, que é o de hoje. Vamos falar sobre o conhecimento de Deus e de nós mesmos, em 2 vídeos.
Vamos falar sobre a conformidade com a vontade de Deus em um vídeo e vamos falar sobre a oração em 2 vídeos. Também os meios externos nós vamos ter algumas coisas, por exemplo, a direção espiritual, né, que é um meio externo, nós vamos falar em um vídeo. O regulamento de vida, nós vamos falar também em um vídeo. As leituras e conferências espirituais, né, pregações ou retiros onde você participa e ouve as pessoas, até mesmo homilias, dependendo da homilia, dependendo do padre, né? E a santificação das relações sociais em um vídeo. E assim nós finalizaremos o nosso curso. Então, nós já temos o cronograma para terminar aqui. Desejo da perfeição. O primeiro passo para a perfeição é desejá-la com sinceridade, ardor e constância. Consideraremos então 5 aspectos desse desejo. Nós vamos considerar a natureza do desejo da perfeição, a necessidade do desejo pela perfeição, a eficácia do desejo pela perfeição, as qualidades desse desejo e os meios de os meios de alimentar o desejo da perfeição. Certo? Então vamos começar, né? Dada essa introdução, o que nós falaremos posteriormente? Primeiramente, a natureza deste desejo. O que é desejo? Desejo é um movimento da alma que busca um bem ausente. Então, o que é um desejo? É quando eu tenho um bem, eu conheço um bem, mas ele está ausente. E a minha alma se movimenta em buscá-lo. Então, isso é um desejo, certo? Um desejo por comida, por beber uma água, por sair com alguém, por ver alguém, por se encontrar com Deus. É um desejo. Todos são desejos. Somos movidos por desejos. O ser humano é movido por desejo. É diferente do gozo, que é a satisfação por um bem presente. Então, o desejo é um bem ausente. O gozo, a alegria, o prazer é um bem presente. Existem 2 tipos de desejos, né? 2 tipos de desejos. O desejo sensível, ou seja, é aquele que é um impulso apaixonado por um bem físico. E o desejo racional, que é uma vontade que busca um bem espiritual. Por exemplo, uma pessoa que deseja conhecer melhor a Deus, ou uma pessoa que deseja saber, ter uma explicação sobre algo. Isso é um desejo de um bem espiritual, não é palpável, não é físico. E o desejo sensível é mais físico. Desejo por uma água, por uma comida, por estar com alguém, é algo físico, é algo sensível, que remete à sensibilidade ou remete ao racional. Na fé, a graça divina influencia os bons desejos. Então a nossa fé, ela vai ser alimentada e vai alimentar os bons desejos. O desejo da perfeição espiritual é um ato da vontade, que sob a influência da graça de Deus aspira continuamente ao crescimento espiritual. Então, a alma, ela vai gradualmente e continuamente crescendo na vida espiritual, que nós já falamos sobre isso aqui. E essa explicação, né, é um ato da vontade. O desejo é um ato da vontade, né? Pode vir acompanhado de emoções, afetos piedosos, mas esses sentimentos não são essencialmente para que o desejo não são essenciais para que o desejo exista. Então, eu posso, por exemplo, não ter emoções, mas estar desejando algo, ou não ter um afeto piedoso, mas estar desejando também algo nesse sentido. Como nasce o desejo? Como o desejo surge? Ele nasce da união entre a graça de Deus e a vontade humana. Então, quando Deus coloca no coração de um homem o desejo por buscá-lo, e quando o homem sente essa vontade e coloca-se a sua vontade em movimento, em conformidade com a graça de Deus, surge o desejo. Então, Deus quer nos converter, Deus quer nos tornar perfeitos, Deus quer nos tornar homens e mulheres boas, santos, né? Para glorificar
a ele no céu. Por isso ele coloca desejos, ele vai colocando desejos para que nós cheguemos a essa perfeição. E gradualmente também nós vamos colocando a nossa vontade a serviço da graça de Deus. Quando isso se junta, nasce o desejo. Deus nos ama eternamente e deseja se unir a nós, como se precisasse de nós para a sua felicidade. Mas ele não precisa de nós para a sua felicidade. Mas ele trata a busca dele por nós como se a felicidade dele dependesse disso. Não depende. São duas coisas diferentes, né? A palavra como, ela é uma comparação. Então, não é que ele, mas é que se dependesse. Por exemplo, quando você busca algo que a sua felicidade depende daquilo, por exemplo, a busca por Deus, a sua felicidade depende disso. Então, quando você busca algo, a sua felicidade de fato depende daquilo. A busca de Deus por nós, ela não depende disso, mas ele nos busca como se dependesse. A alma humana, iluminada pela fé, sente um vazio interior que só pode ser preenchido por Deus. Por isso a alma anseia por Deus e pela perfeição como a sede por água. Então, nós buscamos a Deus. Tem uma frase que fala justamente isso, né? Há um vazio dentro do coração do homem do tamanho de Deus. Então esse vazio interior, ele vai ser só completo por Deus. Deus permitiu esse vazio para que nós o busquemos. E para que ele, somente ele é o único que pode preencher esse vazio. Então há esse desejo, essa ânsia, a busca dos povos, dos antigos, pela religião, na religião, encontrar-se na religião, de fato é essa resposta do homem a esse desejo. O homem sente o desejo de procurar o divino, de procurar a Deus, ainda que procure por meios errados, por meios falhos, mas é um desejo ainda de buscar a Deus. Esse desejo é infinito, nunca se esgota na terra. Ou seja, nós nunca saciaremos. Os santos, enquanto estiveram na terra, não foram finitos nessa busca. Não foram finitos, eles não chegarão ao fim dessa busca enquanto viviam. Quando eles morreram e viveram de fato no céu, aí sim eles cumpriram e sanaram esse desejo. Pois sempre há mais para progredir na união com Deus. Ele tende a crescer continuamente, a menos que seja bloqueado. Ou seja, ou ele cresce em nós, ou ele regride, se nós o bloqueamos. Quais são os obstáculos para esse desejo da perfeição? Apesar de sua força, esse desejo pode ser sufocado ou enfraquecido por a tríplice concupiscência, que são os desejos desordenados, ou seja, prazer, poder e possuir. A tríplice concupiscência pode sufocar ou enfraquecer o desejo pela perfeição, né? Cair em algum desses pecados. O medo das dificuldades e sacrifícios necessários. Então, Deus te pede um sacrifício, algo ao passar por uma dificuldade, e se você tem medo ao invés de fé, se você entende o movimento ali, e ao invés de acreditar, confiar em Deus, você tem medo, isso bloqueia também ou enfraquece o seu desejo pela perfeição. A falta de esforço constante para corresponder à graça e progredir. Então, essa falta de esforço. Uma pessoa que não se esforça para chegar. Ela é como se uma pessoa... eu dou aula de violão, né? Eu dou aula de violão. Inclusive, né, divulgando aqui, eu nunca divulguei isso, mas caso alguém queira, entre em contato comigo pra gente conversar sobre isso, se você quer tocar violão. E aí, às vezes, eu vejo alguns alunos meus, eles não se esforçam. E como não se esforçam, eles não aprendem. E como não aprendem, eles desanimam. Na vida espiritual é do mesmo jeito. Se nós não nos esforçamos para conhecer a Deus, para rezar, para meditar,
para falar com Deus, se nós não meditamos, não nos esforçamos, melhor dizendo, para ser perfeitos, nós não conseguimos. Se não conseguimos, nós desanimamos. É crucial estar ciente desses obstáculos e usar meios para reavivar esse desejo continuamente. Então, tenha consciência da tríplice concupiscência, poder, prazer e possuir. Tenha consciência dos seus medos, que você pode chegar a ter medo das dificuldades, dos sacrifícios e também da sua falta de esforço, certo? Qual é a necessidade desse desejo? Qual é a necessidade desse desejo? O desejo é o primeiro passo e condição indispensável para alcançar a perfeição. Não alcança a perfeição aquele que antes não desejou a perfeição. O caminho espiritual é árduo, ele é difícil. Jesus mesmo nos alertou para isso, exigindo esforços constante e sacrifício contra a concupiscência, e a lei do menor esforço. O ser humano, ele tende, por conta da concupiscência, por conta do pecado original, ele tende à lei do menor esforço. Quanto menos esforço eu fizer, melhor. Em alguns momentos isso é bom, em alguns momentos isso é positivo, né? Obviamente, quando você está evitando gastar, por exemplo, no meio profissional, isso é justo. Mas no meio espiritual, isso pode ser prejudicial. Então, há essa luta dentro de nós da concupiscência e da lei do menor esforço. Sem um desejo ardente, a pessoa desiste ou não inicia, nem chega a iniciar a jornada. Quais são os estímulos para aumentar, então, esse desejo em nós? Quais são os estímulos para aumentar esse desejo em nós? O primeiro estímulo é a Sagrada Escritura. É ler a Bíblia. É estar em contato todos os dias, diariamente, com a Bíblia. Seja um versículo, seja uma passagem maior, seja uma leitura, parar para ler, meditar os evangelhos, meditar as epístolas, porque eles nos exortam constantemente à perfeição, apresentando as perfeições divinas e Jesus Cristo como modelo, visando despertar em nós esse desejo de progredir e imitar. Então, o tempo todo, a Sagrada Escritura está dizendo: seja perfeito, seja perfeito, seja perfeito. Olha o modelo aqui, olha Jesus. Jesus é o modelo para a perfeição. Outra coisa também que nos estimula para aumentar o desejo da perfeição é a Sagrada Liturgia, ou seja, participar dos sacramentos, de forma especial a Eucaristia. Ao longo do ano litúrgico, a Igreja, através das celebrações das fases da vida de Cristo, seja Advento, Natal, Páscoa, Pentecostes, ela estimula continuamente o nosso desejo por união com Deus, penitência e dons espirituais. Então a Igreja, ela tem um ciclo, né? Ela tem um ciclo litúrgico que é próprio, que nos convida à perfeição. Tempo comum que nos convida à ordinariedade da santidade. O tempo do Advento que nos convida à conversão, mas também a gerar Jesus em nosso meio, a ter uma caridade muito mais própria do Natal. O tempo da Quaresma, que é um tempo exclusivamente para a conversão e para a meditação, para a interiorização, para o silêncio, para a mortificação. A Páscoa, que é um tempo para glorificarmos, adorarmos, nos alegrarmos com Deus. Então, obviamente, não significa que nos outros tempos eu não possa fazer, mas a Igreja, ela nos convida de forma especial, de forma mais enérgica, a nesses momentos para isso, certo? Lá no Pentecostes também, a clamar o Espírito Santo, a ter o Espírito Santo como chama viva dos nossos corações. Então, o tempo litúrgico, a Sagrada Liturgia, ela também nos convida a essa perfeição. Outra coisa também que nos estimula mais a perfeição, a busca da perfeição, são as experiências dos santos e a direção espiritual. Então a vida dos santos, qualquer santo que você conheça, ela vai nos estimular.
ela vai nos estimular. Principalmente os santos mais próximos, mais contemporâneos, nossos, eles vão nos estimular mais, porque estão mais perto da nossa realidade. E a prática da direção espiritual também vão nos mostrar que sem um desejo de perfeição frequentemente renovado, ou seja, esse desejo precisa ser frequentemente renovado, as almas não avançam. Almas com forte desejo abraçam os meios de perfeição, enquanto a ausência ou fraqueza do desejo torna as exortações ineficazes, pois Deus sacia os famintos, não os indiferentes. Olha essa frase, que bonita isso. Deus sacia os famintos, não os indiferentes. Aqueles que tanto faz para se alimentar, Deus não sacia. Mas aquele que está faminto, que está sedento, Deus quer. E sedento significa pedir. Pedir vos será dado. É aquela viúva insistente com o juiz. É o tempo todo. Ela quer ganhar, ela quer justiça. Ela pede o tempo todo. Por isso essa parábola é importante também. Essa parábola mostra o desejo daquela pessoa em sanar a sua necessidade, a sua injustiça. E nós devemos ser assim com Deus. Deus deve ver isso em nós e não indiferença. Tanto faz. Eu vou na missa. Se der eu vou. Se der eu vou rezar. Se der eu vou rezar meu terço. Se der eu vou confessar. Não. Não é desse jeito que Deus quer as coisas para nós. Vamos ver então também agora a eficácia desse desejo. Como esse desejo pode ser de forma eficaz em nós? O que ele precisa fazer para ser eficaz em nós? O desejo profundo tende a se transformar em ação, pois é um ato da vontade que mobiliza as faculdades. Então, o meu desejo por beber água, O meu desejo por beber água, ele moveu o meu braço para alcançar a garrafa e beber a água. Então, sim, se eu desejo por alguma necessidade, a minha boca está secando, eu vou lá e, ao desejar, a minha mão toma a atitude. Então, há uma transformação em ação para todo desejo. Então, a transformação da ação, a transformar o desejo em ação, é já uma demonstração de que esse desejo foi eficaz. Desejar então a perfeição é já tender a ela, e tender é um começo de realizar. É aquele preparar das corridas, preparar, apontar, fogo, e a pessoa sai correndo. Ele já está pronto para receber. Desejar amar a Deus é para Deus já um ato de amor, pois ele vê as intenções do coração. Então, nosso desejo já é não suficiente, mas já é sinal de amor por Deus. Quando eu desejo a Deus, ainda que eu não esteja conseguindo, ainda que a minha mão não chegou na garrafa, ainda que a minha mão não se estendeu para a garrafa, isso já é uma prova de que eu quero mudança na minha vida. Isso é uma prova de que eu já quero mudança na minha vida. Então, o desejo já é o preparar. Desejo também como oração e fonte de graça. No plano espiritual, na vida espiritual, o desejo é uma oração, uma elevação da alma a Deus e uma forma de comunhão espiritual que nos atrai a Ele. Então, quando eu desejo a perfeição, eu desejo Deus e eu me atraio por Deus. Ainda que eu não tenha colocado em práticas a minha vida de perfeição, ainda assim é um desejo que já está manifestando e dando os seus frutos. Deus, ele se agrada dos nossos desejos por santificação, porque é a sua vontade, essa é a sua vontade. Ele nos criou para isso, para a nossa santificação. E concede graças abundantes a quem o busca com sede espiritual. Então, se ele deseja, Deus não vai fazer figa para aquele, ou Deus não vai deixar na vontade aquele que quer santidade
e quer santidade e está buscando sedentamente, de forma sedenta, né? Então Deus vai buscando, vai dando santidade para aquele que busca, ainda que seja progressivamente, porque nós somos falhos, não porque Deus é mesquinho, ainda que seja gradualmente, é melhor do que nada. Então, não desista porque você não tem visto frutos, porque os frutos eles podem aparecer, assim, de uma hora para outra os frutos começam a aparecer na sua vida. Então, esteja mais atento aos frutos para ser motivado pelo desejo, para ser motivado a desejar mais, a continuar desejando. Quanto mais ardentes forem os desejos, mais abundantes serão as graças recebidas. Uma outra coisa também que nós podemos ver como eficácia para esse desejo, que encaixa bem desse desejo, é o encaixe do nosso desejo com o desejo de Deus, é a preparação da alma para as comunicações divinas, ou seja, abrir o coração, abrir os ouvidos para escutar a Deus. O desejo dilata a alma. Ele quer fazer a vontade do Pai, como a própria Virgem Maria disse, fiat voluntas tua, faça-se a tua vontade. O desejo dilata a alma, tornando-a mais ampla, tornando a alma mais ampla e receptiva às comunicações divinas. A alma, então, é um ser infinito, é uma criação de Deus infinita e que pode dilatar-se infinitamente. Quando nós dizemos o coração, na verdade nós estamos falando da alma. O coração, né, a gente fala assim, coração de mãe sempre cabe mais um, aquilo, mas na verdade é porque o coração da mãe ele se dilata. Quanto mais ela ama, mais o coração dela se dilata. Então cabe mais gente. A bondade e a graça de Deus são infinitas. Quanto mais a alma se expande por desejos sinceros e ardentes, mais apta se torna a receber a plenitude divina. Lembra que eu falei que a alma existe um vazio na alma que só Deus pode preencher? Esse vazio também é infinito. E ele só pode ser preenchido com um ser infinito, que é Deus. Então, assim nós vamos percebendo, quando o meu coração ele vai também se dilatando para a vontade de Deus. Em quais características, quais são as qualidades que vão ser apresentadas nesse desejo? Ou seja, quais são os frutos? O que eu vou apresentar como fruto, demonstrando que eu estou desejando profundamente isso. Desejando profundamente o desejo da perfeição, né? Você vai dar um check ali. As características essenciais desse desejo são: para que o desejo de perfeição seja eficaz, ele deve possuir 4 características fundamentais. Ele deve ser sobrenatural, ele deve ser predominante, ele deve ser constante e ele deve ser progressivo. Ou melhor, são 5, progressivo e prático, certo? Constante e progressivo é a mesma coisa, né? Então se ele é constante, ele é progressivo também. Então é sobrenatural, predominante, constante e prático. Vamos ao desejo sobrenatural. Por que o desejo, por que esse desejo deve ser sobrenatural? Porque ele não busca coisas da terra. Ele deve se basear nas razões da fé e não das razões mundanas, como a glória de Deus, o bem da alma e a excelência da vida cristã. Nós, seres humanos, nós somos criados para a glória de Deus. Então, por isso que nós erramos quando pecamos, porque não damos glória a Deus. Não damos glória a Deus. Então, não dar glória a Deus é um ato pecaminoso. Qualquer pecado não dá glória a Deus. Nós fomos feitos para isso. Então esse desejo ele é sobrenatural. Ele olha para o exterior, tá? Ele olha para aquilo que é sobrenatural. Deve ser gerado pela graça divina. Ou seja, esse desejo ele não vem de mim. Ele não surge de mim, mas ele surge de Deus. Ele vem de Deus, é gerado por Deus em nossas vidas. E obtido através da oração para dar à luz
compreensão desses motivos e força para agir. Então, Deus gera o desejo em nós e nós adquirimos pela oração. Então, Deus vai gerando, né, como se fosse, imagina um self-service, né, um restaurante. Deus é quem prepara a comida. Nós é quem pecamos também, mas não é nesse caso. Pegamos a comida, nós é que nos servimos através da nossa oração diária. Todos os dias você tem que comer, todos os dias você tem que rezar. Outra característica desse desejo é que ele deve ser predominante. Ou seja, o desejo deve ser o desejo mais intenso da alma, superando todos os outros desejos. Desejo por um salário melhor, desejo por uma família, desejo por qualquer outra coisa. Esse desejo de perfeição deve ser maior. A perfeição é o tesouro escondido e a pérola preciosa a ser buscada acima de tudo. Então, aquele que encontra o tesouro, o tesouro escondido, ele vende tudo e compra aquele terreno, aquela pérola preciosa. Ele busca a pérola, porque é esse nosso foco. E deve ser predominante, deve estar acima de todos os outros desejos, pois cada grau de perfeição corresponde a um grau de glória e amor. Esse desejo ele também deve ser constante e progressivo. E aqui eu falo constante e progressivo porque é uma coisa só. Se é constante é progressivo, se é progressivo é constante. A perfeição é um trabalho de longo prazo, exigindo perseverança e renovação contínua do desejo de melhorar. É preciso então olhar sempre para a frente, não se deter no passado ou nos progressos já feitos, mas focar no que ainda falta. Então, na sua oração, você sempre vai focar naquilo que falta, naquilo que está faltando, naquilo que você ainda não tem. A virtude que você não tem, no bem que você ainda não faz, na caridade que você ainda não pratica, na fé que você ainda não tem, na esperança que você ainda não produz, na esperança que ainda não produz frutos de vida em você, nos dons que você ainda não tem, principalmente dons internos e externos, de serviço e de santificação. Como o próprio São Paulo diz, né? Prescindindo-me do passado, eu me atiro ao futuro, ao que me resta para frente. Ou como Santo Agostinho vai completar, parar é recuar, a perfeição exige sempre avançar. Parar é recuar, a perfeição exige sempre avançar. Então o desejo deve ser calmo, refletido, baseado na graça e continuamente renovado, sem ser ansioso ou presunçoso. Então, deve ser de forma calma. Você não pode desejar afobado, mas calma. Vai refletindo, vendo o que você de fato precisa, né? E baseado principalmente na graça, né? E sempre sendo renovado, porque os reveses da vida vão nos tirar esse desejo, vão enfraquecer esse desejo em nós. E por fim, deve ser um desejo prático, ou seja, o desejo deve ser aplicável e realista. Desejo voar, não, realista. Desejo conseguir perdoar alguém, essa pessoa específica, considerando os meios disponíveis. Então, eu posso perdoar essa pessoa hoje? Eu não posso. Eu consigo perdoar essa pessoa? Não consigo. Mas eu vou progressivamente tentar perdoá-la, né? Então, eu tenho que tornar aplicável. Mas existem outras coisas que estão mais aplicáveis. Eu quero bilocar. É aplicável? Não. É necessário? Talvez. Mas isso depende de Deus. Agora, eu quero ter um coração contrito na minha confissão. Isso sim é aplicável. Não basta ter um ideal elevado. Isso é para tudo na vida, né? Não basta ter um ideal elevado. É preciso converter o desejo em ações imediatas e progressivas. Mesmo nas pequenas coisas. Então, eu vou rezar essa semana toda. Faço um compromisso. Eu vou rezar essa semana toda.
eu vou mortificar cada dia da semana em alguma coisa diferente. Coisas práticas, coisas simples, não coisas elevadas, coisas simples, né? Eu estava vendo algumas dicas de penitência e tudo pode se transformar em penitência e mortificação. Por exemplo, você está indo para a missa no domingo, né? Você está ali, sai do banco e vai para a fila da comunhão. Não encoste em nada. Não encoste em nada. Vai andando, sem encostar. Sem encostar nos bancos, ou se escorar no banco, alguma coisa assim. Ou quando você comunga, não se escorar nem as costas, nem a barriga, né, no banco da frente. Deixa somente o seu joelho tocar algo e ser apoio. E oferece aquela mortificação. São coisas simples. Você vai olhando que essas coisas vão sendo simples aqui. Desejar a perfeição, mas adiar o esforço ou buscar a santidade, ou a busca da santidade, só em grandes ocasiões é uma ilusão. Então, quando eu desejo a perfeição só em grandes ocasiões, eu não vou conseguir. Eu só busco a santidade só quando chega o PHN, só quando chega o retiro do meu grupo de oração. Eu busco a santidade só quando chega a Páscoa ou quando chega o Natal. Não. O desejo por santidade deve ser constante, deve ser sempre, certo? Quais são os meios de cultivar, então, para finalizarmos esse momento aqui? Para desenvolver e fortalecer o desejo de perfeição, é fundamental o uso de práticas espirituais contínuas e aproveitamento de momentos especiais de graça. Ou seja, quais são essas meditações? Aí, o que a gente pode fazer? Meditações contínuas, podemos participar de graças especiais também e práticas espirituais específicas. Vamos lá. Primeiramente, a meditação e a oração. Ela deve ser contínua, constante. Todos os dias você precisa parar para rezar e meditar a palavra de Deus e meditar Deus na sua vida e meditar o que você precisa melhorar. O desejo da perfeição, então, nasce e cresce principalmente pela meditação sobre verdades espirituais, ou seja, a natureza da vida divina, como Deus é, né? Como Deus é. Deus é bom. Por que ele é bom? Porque ele faz isso, isso, isso. Então, você vai meditando. A beleza da alma, a beleza da vida, as promessas celestiais, a vida dos santos, tudo é meditável. A oração é essencial para que a meditação seja proveitosa, pois ela atrai a graça. Então, a oração atrai a graça. A oração atrai, quanto mais oração eu tenho, mais graça eu tenho, que faz as convicções penetrarem profundamente na alma. Então, quando uma pessoa reza, ela começa a se convencer, ela se convence mais perfeitamente daquilo que ela necessita. Outra coisa também que nós precisamos fazer é aproveitar as circunstâncias favoráveis. Então, ou seja, tem momentos que Deus ele prepara uma pregação, uma homilia, um momento de conversão, uma dificuldade, e nós precisamos aproveitar. É um momento chave, são momentos chaves da nossa vida que nós devemos aproveitar. Deus ele oferece graças especiais, sejam boas ou ruins aparentemente, Deus nos oferece. Sempre quando Deus oferece é algo bom, né? Não só aparente, mas também na real, como a gente falava antigamente, na verda. E ele oferece essas graças especiais em transições importantes, como o primeiro despertar da razão da infância, a primeira comunhão, o surgimento de uma vocação, a escolha de estado de vida, se a pessoa vai para o colégio, para o seminário, para o matrimônio, para o noviciado, sei lá para onde ela vai. E os pais e confessores, eles devem estar atentos a isso. Devem aproveitar essas ocasiões para estimular o desejo. Os pastores também, os catequistas, devem estar atentos a esse momento que os crismandos, que os catequizandos, as pessoas passam, os jovens passam. Também podem ser retiros espirituais, que são períodos de recolhimento prolongado, 2, 3 dias ali, 1 dia às vezes, dependendo como a frequência maior, você se retira
para ficar um tempo só você e Deus. Quieto, sem celular, sem nada, meditando, olhando para Deus apenas e refletindo sobre a sua vida, sobre o que Deus quer para a sua vida. Também provações providenciais, né? Uma morte de alguém, a separação como pessoa e assim por diante. Tudo vai ser motivo para também eu cultivar esse desejo. Eu posso cultivar esse desejo pela perfeição também nesses momentos. E são propícios para isso. É bom que aconteça isso. A terra vai se remexendo, né? Então, quando você remexe a terra, ela fica mais propícia para dar frutos. Também as moções interiores do Espírito Santo. O Espírito Santo então está constantemente manifestando, mostrando para você o que você precisa fazer. Constantemente ele está mostrando. Então, constantemente o Espírito Santo mostrando, ele tem horas que você ouve, né? Ou seja, olha o que eu falei. O Espírito Santo está sempre falando. Mas chega uma hora que o seu ouvido se abre, você escuta e ele se fecha de novo. Aquilo que você escutou, põe em prática, certo? E também as práticas espirituais específicas, ou seja, exame particular diário, exame de consciência diário, todas as noites. Uma confissão também bem feita, confissões regulares também, retiros mensais ou anuais, certo? Então é isso. Só para nós finalizarmos aqui, né? Valendo-nos então desses diversos meios, manteremos a vontade constante, esse desejo constantemente ou ao menos habitualmente orientado para a progressão espiritual. Quando nós colocamos tudo isso em prática, sustentados pela graça de Deus, venceremos mais facilmente os obstáculos. Sem dúvida, haverá tropeços, mas impulsionados pelo desejo de progredir, retomaremos corajosamente nossa marcha. As derrotas parciais, elas servirão apenas para exercitar-nos na humildade e, com isso, aproximar-nos mais de Deus. Então, entenda o pecado que você comete. Se você está vivo, é porque você é uma derrota parcial. Ela só se torna permanente se você deixar que ela seja permanente. Mas é uma derrota parcial. Derrotas parciais, elas são proveitosas. Proveitosas. Bendito o pecado que você cometeu e que você pode se arrepender. Porque aí sim, até o pecado, Deus pode usar para exercitar a nossa humildade e nos aproximar mais dele. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Então aqui está aparecendo uma sugestão, uma playlist aqui e uma sugestão de vídeo, um vídeo anterior aqui para você assistir, tá bom? Então é isso. Ficamos selados na proteção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.